Amém, meus irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, quem vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Tiago. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o Apocalipse, né? Muitas pessoas têm dúvida, é um livro realmente muito simbólico, então é natural que haja, às vezes, mais que uma via de interpretação, né? Nós vemos que as religiões, as igrejas, algumas denominações trazem uma interpretação diferente da outra, porque é um livro muito simbólico, então é uma questão mesmo de estudar, orar a Deus e procurar entender, né? Mas há algumas divergências naturais devido a ser algo, uma revelação, né? Apocalipse significa revelação. Eu vou trazer aqui a visão, né? Do que eu entendo como estudioso da palavra. Não é a visão total da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas o que eu vou trazer hoje aqui, nós vamos falar sobre os 4 animais do Apocalipse, tá bom? Então já se inscreve aí no canal, deixa o like, porque vai ser bênção. Eu vou trazer vários estudos aqui sobre o Apocalipse, é um dos assuntos que eu mais gosto, então eu estudo bastante sobre isso, né? Então vamos lá, os 4 animais do Apocalipse está aqui em Apocalipse 4, no verso 6, que vai dizer assim: havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, né? Então vamos lá. Aqui quando fala dos animais do Apocalipse, claro que numa linguagem simbólica, irmãos, esse texto aqui em Apocalipse 4 está se referindo, né, aos 4 evangelhos do Novo Testamento, né? Ali os primeiros 4 evangelhos do Novo Testamento. Eu vou provar para você o porquê, né? O primeiro animal era semelhante ao leão. Então, esse animal aqui, o leão, ele está simbolizando o livro de Mateus. Por quê? Porque nós vemos que Mateus, ele começa falando da genealogia de Jesus. Então, Mateus, ele se preocupa em explicar que Jesus vem da linhagem de Davi e da tribo de Judá. Por quê? Porque havia profecias, né, no Velho Testamento, a qual o Cristo viria da tribo de Judá e da linhagem de Davi. Então, nós precisamos entender que por isso que Mateus começa falando da genealogia, porque ele queria provar para os judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele começa explicando, falando sobre, né, que Jesus vem da linhagem de Davi, devido às profecias, que assim Deus prometeu para Davi que o Cristo, o Salvador, viria ali da linhagem dele. Então, não é à toa, você vai falar, irmão, o que isso tem a ver com o leão? Ora, o leão da tribo de Judá, ou seja, o rei da tribo de Judá, a raiz de Davi, como a Bíblia diz, né? Então Jesus, por isso que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, a Bíblia diz, ou seja, o rei, né, da tribo de Judá e o nosso rei também, o nosso Salvador, tá? Então, o leão aqui representa o rei, o leão é um símbolo de reinado, né? O leão é um símbolo de reis, sempre foi. Quando a gente fala ali sobre questão dos animais, o leão, ele é o rei da selva, né? Então é um símbolo de reinado, e Jesus é o leão da tribo de Judá, amém? Então aqui Mateus simbolizando o leão, tá? O segundo era semelhante a um bezerro, né? Por que bezerro? Se nós lemos o livro de Marcos, que é o segundo livro, aqui o bezerro representando, nós vamos ver que Marcos, né? Provavelmente os estudiosos acreditam que é João Marcos, né? Aquele que foi rejeitado por Paulo, depois Paulo reconhece a importância dele e manda chamá-lo antes da sua morte. Então assim, nós vemos que Marcos, ele já vai ali citar o ministério de Jesus, mais aquele ministério mais terreno, né, da caminhada de Jesus sobre a terra, de alguns milagres, do trabalho de Jesus aqui na terra, né? Então o bezerro, ele é um animal
também terreno. Nós temos que lembrar que Jesus, ele é 100% Deus, mas ele veio também 100% homem, né? Jesus veio 100% homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e se tornou um homem como nós, né? Claro que com a sabedoria, né, de Deus, mas um homem em carne e osso como nós, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, segundo animal aqui, Marcos representando, né, o ministério terreno de Cristo, né? Então nós vamos por terceiro animal, que tinha rosto de homem, como homem, né? E o terceiro animal está falando aqui de Lucas, irmãos, né? O livro de Lucas, o terceiro livro. E como que nós provamos que é Lucas? Muito simples. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, né? Lucas foi convertido por Paulo, né? Claro, através do Espírito Santo em uma das suas missões. Lucas era médico, né? Então, o doutor Lucas foi convertido em algumas das missões de Paulo, né? Pelo apóstolo Paulo. E Lucas, né? Por ser médico, com certeza tinha toda aquela questão da incredulidade, mas ele viu milagres, viu morto ressuscitar através da vida de Paulo, né? Então, o que mostra e nós provamos aqui, né? Porque Lucas, né, meus irmãos, foi quem escreveu esse livro, né? E ele, meus irmãos, ele era um homem a qual era médico, então com certeza tem toda aquela questão da incredulidade e Deus o converteu. E Lucas, ele ouviu falar da história de Jesus através da vida do apóstolo Paulo. Paulo contou para ele tudo o que aconteceu, né? Toda a história, todos os ensinamentos de Jesus, Paulo contou para ele. Então, por isso o rosto de homem, porque Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi convertido por Paulo, e Paulo contou para ele, então ele relata tudo que ele aprendeu. Você pode ver que o livro de Lucas cita desde o início até, né, toda a história, praticamente. Você vai ver que alguns livros têm uma passagem, mas não tem outra, mas o livro de Lucas não. O livro de Lucas ele relata praticamente tudo, né, que os outros livros relatam ali. Então, o terceiro animal tinha o rosto de homem, simbolizando aqui o livro de Lucas, tá bom? Então nós vamos para o quarto animal, semelhante à águia voando, e o quarto animal é João, e o livro de João. E fica nítido que o quarto animal é o livro de João, porque a águia voando, a águia é um animal que tem uma visão realmente muito avançada. E a águia é um animal ali dos céus, né, irmão? Um animal que tem uma visão diferente, né? Até os pastores brincam que o pardal só enxerga 7 metros, mas a águia enxerga quilômetros, né? E é um ser, né, dos céus, né? Então veja que João, o livro de João é totalmente diferente. João já começa nos céus. João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, todas as coisas foram feitas por ele, quer dizer, para ele Deus revelou os mistérios dos céus. Para ele foi revelado também o livro do Apocalipse. Então veja que João era diferenciado. João era um homem que tinha uma visão celestial, uma visão dos céus. Nenhum outro livro começa e nem fala sobre a criação do mundo, sobre como que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Realmente explicando toda a ciência da criação de Deus, né? Todo o mistério da criação que Deus criou, né? Através do Verbo, né? Do Verbo que se fez carne, que é Cristo. Então, assim, irmãos, João, ele é aqui representado aqui, o quarto animal, a águia, simboliza o livro de João. João que tem visão celestial. Você pode ver que para ele foi revelado todo o final dos tempos, o que haveria de vir do Apocalipse que nós estamos lendo aqui. Então realmente João era como a águia, né? Tinha uma visão diferenciada, uma visão focada nos céus, né? João não se preocupa em começar com nada terreno, mas ele já começa lá nos céus, né? Falando sobre as questões celestiais. Então assim, João é a águia, né? E nós também temos que ser como a águia, meus irmãos. Quando você estiver passando por uma provação, por uma luta, você olhar lá na frente e crer que todas as coisas cooperam para aquele que serve a Deus, né? Então nós temos que crer, acreditar que Deus está cuidando de nós
que vai dar tudo certo, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vou trazer outros estudos sobre o Apocalipse. Esse estudo aqui, se assistir até o final, nosso irmão Breno, a paz do Senhor, meu irmão sempre participa e pediu para mim estar trazendo estudos sobre o Apocalipse. Eu vou estar trazendo vários estudos sobre o Apocalipse. Próximo estudo que eu vou fazer é o que significa o mar de vidro no Apocalipse, né? Você sabe aí? Você sabe o que significa o mar de vidro que a Bíblia relata? Está aqui, está no mesmo texto, né? E havia como diante do trono um mar de vidro. Vou explicar para você o que é, tá bom? Num próximo vídeo, tá? A paz do Senhor Jesus, acompanha aí. Vou trazer vários estudos sobre o Apocalipse. Estava esperando o canal crescer um pouco mais para trazer esses estudos, mas a pedido aí de alguns inscritos, nós vamos começar já, tá bom? Pai do Senhor. Então, os 4 animais do Apocalipse aqui tá simbolizando os 4 evangelhos, tá bom? Os 4 primeiros evangelhos: Mateus, leão; Marcos, bezerro; Lucas, como rosto de homem; e o 4º animal, como a águia, João, amém? Que já começa falando dos céus. Paz, Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.